Esse é o canal Bíblia do Zero e a gente está aqui agora na sequência da leitura do livro de Gênesis. Já lemos o capítulo 1 e agora vamos à leitura do capítulo 2, ok? Se você tiver com a sua Bíblia aí, mais uma vez eu vou repetir, minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional, tá? E vamos iniciar aí a leitura do capítulo 2, como eu fiz anteriormente, eu vou colocar algumas perguntas para que a gente possa pensar, meditar, sem o objetivo de dar nenhum tipo de conclusão ou resposta, é mais uma provocação aí na sua leitura bíblica para não ficar estritamente no que está escrito, né? O objetivo é a gente ir além do que está escrito, né? Não ficar somente na leitura simples, né? Vamos aí aprofundar um pouco mais, né? E pensar, né? Nas possibilidades, né? Aquilo que Deus tem para trazer aí nas entrelinhas, né? A Bíblia é comparada a um tesouro, né? E um tesouro não é uma coisa fácil de se encontrar. Você precisa escavar, escavar, escavar até que você encontre. E o objetivo dessa leitura bíblica é justamente essa, a gente escavar um pouco além do que está escrito para gerar uma provocação na nossa mente aí, ok? Então vamos lá. Gênesis capítulo 2. Vou iniciar a leitura do versículo 1 e vou fazendo a leitura pausadamente, ok? Vamos lá. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Então, a gente viu no capítulo 1 como que foi feito, né, esses três itens aqui. Os céus, mais uma vez no plural, a terra e tudo o que neles há, ok? Então, 2. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, o sétimo dia, ele não foi feito para criar nada, foi feito para descanso, tá? Então, aqui é a origem aí do mandamento aí da gente ter o sábado como descanso, tá? Nessa altura aqui, acredito eu que os dias da semana não tinham nomes, como hoje nós temos, né? Domingo, segunda, enfim. Ele usou o sétimo dia como uma contagem numérica, que foi o dia 7, tá? E, enfim, mas aqui mostra a importância da gente ter o dia do descanso, né? E santificação, não é só descanso, ó. Ele santificou esse dia, ou seja, separou, santificação significa separação, né? Então, é um dia separado para algo especial, algo diferente, ok? Então, por enquanto, tá até suave esse começo, hein? Vamos ver se tem até o final desse capítulo aqui, que mais que a gente vai ter para meditar aqui, tá bom? Esse óculos tá dando muito reflexo aqui, né? Vou ficar com o olhar mais baixo assim, para não ficar dando reflexo da iluminação aqui para melhorar. Bora lá então. Versículo 4 agora. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Então aqui o título para mim tá até aqui, a origem da humanidade, tá? Então, bora lá. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, sempre ele tá usando os céus no plural, tá? Como a gente tinha, né, ressaltado aí no início do capítulo 1. Quando o Senhor Deus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, porque nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Olha que interessante. Então, ele está dando aqui um cenário para a gente imaginar, né? Então, quando ele criou, né, os céus e a terra, teoricamente, ele plantou, né, as sementes. Vou tirar aqui, tá? Ele plantou as sementes e não havia brotado, tá? Porque não tinha chuva e não tinha homem para irrigar, lavrar, enfim, cuidar da terra. E aí ele fala aqui, ó. Todavia, ou seja, no entanto, brotava água, tá? Da terra. Então, ou seja, de baixo para cima, brotava água. Então, lembra que eu falei de um sistema hidráulico aí diferente aí? De como a água se movimenta na terra, né? Baseado no que falou quando apareceu a porção seca. Então, aqui, mais uma coisa interessante aqui. Brotava a água da terra de baixo para cima, como se fosse uma nascente, e irrigava toda a superfície do solo. Então, toda a superfície do solo era irrigada através de águas que vinham de baixo, ok? Não de cima para baixo, como é hoje, tá? Hoje é o orvalho, é a chuva, a água que vem de baixo, de cima para baixo. Aqui, não. No início, ele disse que a água vinha de baixo para cima, ou seja, tem água embaixo.
tá? E eu desconfio que não é pouca não, tá? Mas bora lá. 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, tá? Então aqui é a passagem onde ele diz que formou o homem do barro, tá? Aqui na minha versão ele fala que formou do pó da terra, tá? Soprou em suas narinas, ou seja, ele moldou e depois ele recebeu um sopro que entrou nas narinas do homem, tá? A gente entende isso como um espírito que entrou através, né, da inspiração e tomou conta daquela estrutura de barro, fazendo com que ela viesse a ter vida, tá? Então, esse é o relato de Gênesis de como o homem foi criado, ok? Bora continuar aqui. Agora ele começa a falar do jardim. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para todos os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. 9. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo, brotar todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pausa aí. Então, eu ia desligar a câmera, maluca. Então, ele fez o jardim, colocou o homem no jardim, fez vários tipos de árvores frutíferas que eram para alimento do homem e 2 árvores ele ressaltou, uma árvore da vida, tá? E a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Então, teoricamente não havia mal, né? O homem, né, não conhecia o que era a maldade, né? E todas as tudo que está ligado com a maldade, né? Todo tipo de pecado ligado à maldade. Ele não tinha conhecimento. Então, a partir do momento que ele comesse essa fruta, ele ia ter conhecimento da maldade, ou seja, a maldade, ele ia ter que lidar com isso, tá? Creio que seria uma luta interna, tá? Eu acho que dentro do homem não havia algo mal. Existem alguns filósofos aí que dizem que o homem nasce mal, né? E aí, ao meio que o torna, né, que ele vai aprendendo a melhorar. Já tem outros filósofos que dizem o contrário, que o homem nasce bom e é o meio que, né, destrói tudo. Teoricamente, a gente pode sugerir que, segundo esse trecho aqui, o homem nasceu bom, tá? O Adão aqui, né, ele ainda não citou o nome, mas ele nasceu bom. E a partir do momento que ele experimentou esse fruto, ele se tornou mal. Ele teve que lidar dentro dele com essa dualidade, né? A carne pedindo para fazer uma coisa, o espírito pedindo para fazer outra, e essa briga interna que a gente vive com ela até os dias de hoje, né? E eu creio que a gente pode caminhar dentro desse pensamento. Não é o único pensamento, óbvio, como, né, eu deixo claro para vocês aqui, é uma forma de pensar. Eu gosto dessa forma de pensar. Vamos continuar a leitura aqui para ver se ela é plausível conforme os versículos vão avançando. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, nome do primeiro rio, tá? Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Então, ele está falando aqui, né, de um rio específico, e nessa região tinha muito ouro, a pedra ônix e esse bidélio. Sinceramente, eu não sei o que é o bidélio. Eu vou tentar procurar aqui para no próximo, na sequência aqui, eu conseguir descobrir que elemento é esse bidélio aqui. Eu não sei não. O segundo rio que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro rio que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Baseado nessa descrição aqui, tá? É possível afirmar que o Jardim do Éden, ele talvez se localizasse na região do Iraque, tá? Que é ali onde estão Tigres e Eufrates. Eu não sei se esse rio Pison e Gion ainda existem, tá? Porque, como a gente sabe, tem rios que não existem mais devido às mudanças climáticas, de relevo e toda a alteração do homem na natureza, tá? Então, eu preciso pesquisar aqui se esses 2 rios, Gion e Pison, existem, tá? Mas o Tigres e o Eufrates, sim, e eles se encontram na região ali do Iraque. Então, possivelmente, o Jardim do Éden deveria ser nessa região. Interessante, né?
quando eu comecei a leitura aqui, eu imaginei que fosse ali em Israel, né? Em Jerusalém e tal, mas pelo jeito é um pouquinho. Não que essa terra talvez fizesse parte, né? A gente não sabe a extensão do Jardim do Éden. Não tem como saber aqui. Mas, baseado na localização do Tigres e do Eufrates, é mais Iraque do que Israel. É mais ou menos isso aí. Bora lá prosseguir, ó. Deu tempo de dar uma pesquisada aqui, ó. Então, o bidélio, tá? Que foi citado aqui no versículo 12. Aparentemente, é uma resina de origem vegetal que era aromática, tá? Então, ela devia, não sei se era através da combustão, enfim, ela trazia um aroma interessante e tinha nessa região aqui, tá? Pesquisei também sobre o rio Gion e Pison, eles não existem mais, tá? E tem uma corrente, olha que interessante, tá? Tem uma corrente aqui que acredita, alguns historiadores que acreditam que aqui, olha que interessante. Tem alguns pesquisadores que acreditam que o rio Pison é o Ganges, da Índia, tá? E o rio Gion é o Nilo, tá? Do Egito, ou seja, pô, aí a extensão do Éden ficou gigantesca, tá? Se esses historiadores aí tiverem razão, então, teoricamente, o Jardim do Éden ia do Egito até a Índia. Pô, gigantesco. Pegou todo o Oriente Médio ali, né? Com certeza pegou Israel também, tá? Mas olha o tamanho, tá? Se o Gion, é o Gion mesmo? Não, se o Pison for Ganges e o Gion for o Nilo, o rio Nilo, tá? O Jardim do Éden era gigantesco, tá? Então, assim, não tem como a gente saber afirmar se eram dois rios próximos à região do Eufrates e do Tigres, que já não existem mais, ou se realmente faz sentido essa teoria de que é o Ganges e o Nilo. Se for o Ganges e o Nilo, o Jardim do Éden era bem grandinho, né? Pô, vamos lá, vamos prosseguir aqui então. Especulações à parte, é legal a gente, né, abrir a mente para poder imaginar que talvez seja isso aí mesmo, né? O Senhor Deus, estou no versículo 15, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, o homem tinha uma função, uma missão. Então, Deus nunca cria alguém sem missão, tá? Então, se você está vivo hoje, é porque você tem uma missão. Ah, eu não sei qual é a minha missão, aí já é outra questão, tá? E talvez a gente imagine, né, por causa dos filmes e tudo mais, quando a gente pensa em missão, a gente pensa, pô, isso é uma coisa muito sensacional. Às vezes nem é uma missão simples, tá? Às vezes você vive de pequenas e pequenas missões, tá? Ciclos, né? Nossa vida é cíclica, então às vezes a sua missão é um ciclo, tá? Que quando terminar esse ciclo vai ter uma nova missão, ou seja, um novo ciclo e assim vai. Você precisa descobrir qual é a sua missão hoje, tá? Qual é a tua missão hoje? Então vai orar, vai buscar de Deus que ele vai te revelar, tá? Então aqui ele criou o homem com uma missão, cuidar do jardim e cultivá-lo, ou seja, tinha um trabalho, tá? Presta atenção. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, não pediu, tá? Então Deus é um Deus de ordem, tá? Então cuidado para não confundir as coisas, tá? A gente tem uma figura, né? Uma imagem de Deus associada ao amor, que é completamente verdadeira, só que ele é um Deus de ordem, tanto de ordem de mandar, quanto de ordem de organização. Não tem bagunça e as coisas, ele não te dá opção, ele tá mandando você fazer. Então, vamos conhecendo o caráter de Deus desde o início da Bíblia. Isso é importante a gente ler a Bíblia pra gente ver como que Deus se relaciona com o homem. Deus não mudou. Lá em Hebreus fala, né? Hoje, ontem, eternamente, é o mesmo. Então, assim, a gente vai observando como que ele se relaciona, como que é a comunicação, porque ela permanece, ok? Então, vamos lá. Então, ele ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, tá? Então, pronto. Aí você vai falar assim pra mim, pô, mas todo mundo sabe que Adão comeu e não morreu. Então, Deus estava mentindo, tá? Então, primeiro que eu não creio que Deus estava falando de uma morte física aqui. Não era uma fruta envenenada igual a Branca de Neve que comeu a maçã e desmaiou. Não. E ninguém sabe nem se é maçã, tá? A galera tem mania de desenhar a maçã lá
Eu mesma coloquei no canal lá, né? Quem assistiu os vídeos anteriores, uma maçãzinha, mas ninguém sabe se é uma maçã, tá? Enfim. Mas eu acredito que essa morte, tá? Que ele se referia a Adão aqui, é essa morte espiritual, é essa batalha, tá? Que nos consome diariamente de fazer o certo ou o errado. Muitas vezes, quando a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, essa batalha não é tão pesada, mas a nossa batalha também é contra a nossa vontade e a vontade de Deus para nossa vida. Muitas vezes você quer alguma coisa para sua vida e Deus não quer aquilo. Então, essa batalha é pesada, é um fardo, tá? É cansativo viver assim. E Adão não tinha noção do que era isso até comer essa fruta. Outro detalhe importante aqui, pessoal, é que ele deu essa ordem aqui para o homem, tá? A mulher não tinha sido criada ainda não, tá? Então, ele não deu essa ordem para os dois. Ele deu para um dos dois. Que a mulher ainda não tinha sido feita, como a gente vai ver aqui, tá? 18. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome, tá? Olha como Deus, então, ao mesmo tempo que ele ordena, tá? Que tem coisas que não tem negociação, tá? Ele também respeita algumas coisas suas, algumas particularidades suas, tanto que ele pediu para Adão dar um nome. Ele podia ter, ele mesmo dar nome, foi ele que criou. Ele que criou os animais, ele que criou tudo, ele podia falar, eu vou dar o nome que eu quiser e acabou. Mas ele chamou Adão e falou, cara, põe você o nome aí, o nome que você escolher é o que vai ficar. Então, ele deu atribuições, ele deu responsabilidades para o homem. Tá? Então, ele deu uma missão, tá? Um trabalho, tá? Mas ele deu uma responsabilidade, e essa responsabilidade é no sentido de reconhecimento. Fala, cara, você é uma criação minha, só que você é diferente, eu vou deixar você como se fosse uma chefia, entendeu? Você vai dar o nome aí, tá? Então, ele dá um reconhecimento, tá? Então, não é só um Deus que exige, tá? E ele também, ele dá certas regalias, reconhecimentos pelo que você faz de bom aqui. Então, é interessante. Ele chamou aí o Adão e falou, ó, dá o nome aí que você quiser para os animais, que é assim que vai ser. Continuando aqui, versículo 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Tá? Auxílio é ajuda, tá? Corresponder é que tivesse uma mentalidade semelhante, que eles pudessem trocar ideias, ok? Então, essa questão de corresponder, tá? É alguém que tivesse um pensamento semelhante, capaz de ter uma troca, tá? Então, entre os animais e o homem, não foi possível. Então, mais uma prova de que o homem é o topo da pirâmide da criação. Não há nenhum animal inteligente o suficiente, enfim, ou com as atribuições que os seres humanos possuem, dadas por Deus, obviamente, capaz de colocá-los, os animais, no mesmo patamar do que os seres humanos. Não, os animais estão todos abaixo, ok? Então, vamos entender essa hierarquia que foi Deus que fez assim, tá? Então, não houve. Foi necessário criar um novo ser humano, tá? Então, bora lá, 21. Então, o Senhor Deus fez o homem cair, coitado, em um profundo sono, e enquanto este dormia, tocou-lhe uma das costelas, tirou, fechando o lugar com carne, tá? Então, ele tirou um osso, tá? Fechou e colocou a carne no lugar. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele, tá? Então, a mulher foi feita de uma parte do homem, tá? Ela é um pedaço dele, ela é uma extensão dele, segundo esse versículo aqui, ok? Fez o homem dormir, fez uma cirurgiazinha básica ali no Adão, enquanto ele dormia sem anestesia, e tirou a costela e criou a mulher e levou até ele. Bora lá então, estamos terminando o capítulo 2. Versículo 23, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Não faz muito sentido isso em português, tá? Talvez em hebraico
esse nome mulher aí, porque do homem foi tirada, faça mais sentido, né, do que para nós, tá? É importante também a gente lembrar que existe um mito aí de que os homens têm uma costela a menos, né, por causa dessa passagem aqui. E aparentemente isso não é verdadeiro, tá? Homens e mulheres, o esqueleto feminino, tanto quanto o masculino, tem o mesmo número de costelas. Então, isso aqui foi especificamente com Adão, tá? Não é que todo gênero masculino, a partir de Adão, nasceu com uma costela a menos. Não, porque depois a reprodução humana não foi feita a partir de costela, não, tá? Aí houve, né, o parto e a criança nascendo da barriga e tudo mais. A única mulher que foi tirada de uma costela foi a Eva. E aí, teoricamente, o único homem com uma costela a menos é esse cara aqui, tá? Então, se você ouvir alguém aí falando, pregando, os homens têm uma costela a menos. Não. Adão realmente ficou com uma costela a menos, tá? Mas o resto da humanidade, tá? Então, vamos tomar cuidado aí com algumas coisas que a gente ouve aí, tem que dar uma pesquisadinha, tá? Vamos continuar aí os 2 últimos versículos pra gente finalizar esse capítulo. Foi até tranquilo, né? Comparado com o 1, né? Nossa, o 1 é bem mais polêmico, né? Mas tem polêmica aqui também. Versículo 24. Ei, agora é polêmica, hein? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E homens e vamos deixar o 25 pra lá, tá? Então, esse aqui é polêmico, né? Esse aqui é polêmico, tá? Então, o homem deixará pai e mãe. Olha que interessante, né? Deus tá falando isso aqui em Gênesis 2. Nem filho tinha, cara. Nem o Adão e Eva nem tinha tido filho ainda. E ele já tá falando, ó, o homem vai ter que deixar, porque para Deus, né, não tem essa questão temporal, não existe para ele, né, de tempo, tá? Então, ele já sabia lá na frente. Então, aqui ele já estava falando, tá? Olha que loucura isso aqui. O homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. Ou seja, é uma chave isso aqui, tá? É uma chave, tá? A união de 2 pessoas, o casamento de 2 pessoas, ela tem que estar, tá? Obrigatoriamente relacionado com uma quebra de relacionamento paterno e materno. Porque a partir daqui é um fim de um ciclo para dar início ao outro ciclo, tá? Então, tá aqui, ó. Deixará pai e mãe. Acabou o ciclo. Para se unir à sua mulher. Novo ciclo, tá? Então, muitas vezes, essa separação, ela é física, óbvio, tá? Ela tem que ser física, tá? De casa, talvez de localização, de região, ela tem que acontecer, tá? Só que tem alguns casos que, mesmo ela sendo física, ela não rompeu no emocional, tá? Então, tem que ser um rompimento total, um final de ciclo total, tá? Físico e emocional. É um novo ciclo que se inicia agora com uma nova pessoa. Então eu vou ignorar totalmente o que já... Não é isso, tá? Não é isso. A gente tem que achar um equilíbrio para as coisas. Tá? Então, aqui diz aí que é um rompimento do relacionamento de pai, mãe e filho, ou seja, aquela família, aquele círculo familiar não existe mais e nunca mais vai existir, viu, papais e mamães? Nunca mais vai existir. Então, tem mãe e pai, tá? Mais mãe que é mais emotiva, né? Mulher é mais emotiva, que sonha até hoje em o filho morando junto de novo, todo mundo feliz e contente na mesma casa. Isso não existe mais. É um ciclo que acabou. Biblicamente, ele já estava avisando aqui, ó. Sai e inicia outro. E aí, dentro dessa casa vai se tornar um novo núcleo, tá? Onde vão haver filhos. E aí, depois vai chegar o fim desse ciclo, onde esses filhos também vão embora e vão iniciar um novo ciclo. E é uma coisa exponencial. Vai indo, tá? Não é uma coisa que volta, só vai pra frente. Tá? Então, assim, aproveite o ciclo que você está, porque não volta. Não volta, tá? Você tá com seus filhos na sua casa, aproveite, porque daqui a pouco esse ciclo vai embora e tem que romper. Se não romper, dá problema. Dá problema pro pai e pra mãe, dá problema pro filho ou pra filha que vai casar, dá problema. Que tipo de problema? Vários. Psicológicos, espirituais, emocionais, inversão de papel, dá problema.
tá? Então, ó, nem tinha tido família, a família não tinha sido criada direito, gente. Só tava o Adão e a Eva aqui, sei lá, pouquíssimo tempo de criação, e ele já tá falando, ó, corta, vai ter que cortar, tá? Muito interessante isso aqui. E aí, vamos para o último versículo e a gente finaliza aí a leitura do capítulo 2. Finalizando o capítulo 2, versículo 25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, ok? Então, assim, havia uma inocência, uma pureza, tá? Justamente porque não tinha essa briga entre bem e mal dentro deles, tá? Então, havia um coração puro, tá? Então, foi o que eu comecei aqui no versículo 8 falando sobre isso, tá? Que, teoricamente, segundo esse capítulo de Gênesis, o homem nasceu bom, tá? E se corrompeu depois, tá? Então, em relação àquelas linhas filosóficas que eu comentei, né? Porque sempre há essa discussão, o homem nasce bom e se corrompe, ou o homem nasce mal e depois ele vai melhorando, né? Então, assim, esse início da criação aqui, Adão e Eva nasceram bons, tá? Eles nasceram puros, tanto é que eles não tinham vergonha, não sentiam vergonha de estarem nus na frente do outro, porque não havia malícia, não havia maldade, tá? Então, eles nasceram com a essência boa. Eu acho que essa era a intenção de Deus ao criar a humanidade, que toda a humanidade nascesse essencialmente boa, tá? E daí para frente a gente vai ver que vai haver uma queda, né? Devido ao erro, né, de Adão e Eva. E talvez a partir de Adão, né, existe muito essa discussão de que nós herdamos aí nós temos uma herança, né, de Adão, né, uma herança ruim. Talvez ela seja o fato de que a partir dele os homens nasceram maus e depois nós vamos nos tornando bons. Não sei, aí é uma questão pra gente discutir, né? Porque é uma natureza, uma herança de pecado, né? E, enfim, talvez seja isso. Talvez Adão e Eva nasceram bons, o projeto era que fosse assim, mas devido ao erro, né, inicial deles lá, houve um desvio nesse projeto e talvez o homem nasça com tendências ao erro, e a gente tem que estar o tempo todo trabalhando para melhorar. Pelo menos é essa sensação que eu tenho, né? Assim, que eu sinto, né? Que a gente... É muito mais fácil errar do que acertar, né? É muito mais fácil você errar do que acertar, porque parece que o erro, ele vem natural, né? Claro que erros são superados, e quando você supera certos erros, aí você já consegue lidar com eles com maior facilidade, né? Sem tanto sofrimento, sem tanto confronto interno. Mas, inicialmente, é muito mais fácil o homem fazer o errado do que o certo, né? O certo a gente precisa conhecer para poder... Por isso, o conhecimento bíblico é muito importante, porque como é que eu vou acertar se eu não sei o caminho, tá? Então, Jesus é o caminho. Então, o que é o caminho? É imitar o que Jesus faz. Para eu imitar os caminhos de Jesus, as escolhas de Jesus, os pensamentos de Jesus, as falas de Jesus, eu preciso conhecer através da escritura e através do relacionamento. Então, esse é o nosso objetivo aqui, ok? Te ajudar nesse aprofundar de conhecimento aí. Então, terminamos aí o Gênesis 2. Espero que você tenha gostado. Próximo vídeo a gente vai falar sobre Gênesis 3 e continuar a polêmica aí. Até mais. Tchau, tchau.